Olá pessoal, tudo bem? Este é o segundo vídeo que eu estou gravando, nessa bateria de vídeos tratando de assuntos relacionados à história da religião. E nesse segundo vídeo eu tenho como objetivo falar sobre um tema específico que foi perguntado a mim pelo Glauco Tavares. Ele pediu para falar sobre o Jesus histórico. Quem foi o Jesus histórico? Essa é uma ótima pergunta. Os estudiosos, historiadores, arqueólogos, eles costumam pensar a figura de Cristo em duas figuras. O Jesus histórico, que aí é alvo de pesquisa, e o Jesus teológico, tá? Que aí é relacionado mais ao âmbito da fé, da crença do indivíduo, tá? Na figura de Cristo como uma figura sagrada, enfim, que tem toda uma conotação de matiz religiosa, tá? Então, o foco aqui do vídeo é pensar um pouco a questão da figura histórica. Quem foi o Jesus histórico, tá? Então, primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar para vocês, lembrando que o meu entendimento sobre o assunto é muito baseado no Bart Ehrman, tá? E neste livro aqui, de modo particular, Como Jesus se tornou Deus. É um livro bem extenso, mas é uma leitura que eu recomendo. Tá? Então, primeiro ponto em relação à questão da figura do Jesus histórico. Não existem evidências empíricas da existência do Jesus histórico. Os historiadores e os arqueólogos não têm evidências que mostram que ele realmente existiu, evidências deixadas por ele, algo relacionado diretamente a ele. O que existem, e aí é naquilo que os pesquisadores vêm trabalhando, são, digamos assim, evidências indiretas. Nós temos então relatos feitos por indivíduos de crenças religiosas diferentes, já feita no primeiro século, século I, que tratam sobre uma figura que teria existido ali na região da Judéia, no século I, que teria sido uma liderança religiosa. Como nós também temos evidências sobre, principalmente no nível arqueológico, relacionado a fatos que são apresentados nos livros que compõem o Novo Testamento, principalmente nos evangelhos. Então, referências, por exemplo, a questão de um reinado de Herodes, e alguns fatos históricos mais específicos, existem evidências. Então, os historiadores, e o Bart Ehrman, ele é um desses historiadores, eles tendem a se posicionar de modo afirmativo que a figura histórica de Jesus tenha existido, mesmo que as evidências elas sejam indiretas e não diretas, tá? Esse é um ponto. Um outro dado, um outro elemento que eu acho que a gente tem que pensar, quando estamos tratando da figura histórica de Jesus, é o contexto no qual ele viveu. Então, esse Jesus histórico, ele foi uma figura que viveu na região da Judéia no século I. A Judéia era uma província romana, tá? Era uma província empobrecida, não era das províncias mais ricas do Império Romano, e a população judaica, digamos assim, ela vivia sob uma dupla dominação. Tá? Havia a dominação do Império Romano e havia a dominação sofrida por uma elite judia sobre a população mais pobre. Tá? Então, e também havia tensões políticas e religiosas pelo fato da influência cultural e religiosa proveniente do Império Romano em relação à população judaica, que tem uma fé muito característica, que é uma fé monoteísta, diferente do politeísmo que era cultuado pelos povos que compunham o Império Romano. Tá? E dentro desse cenário de dominação política e de tensões político e religiosas,
naquele período surgiram muitos movimentos e muitas lideranças, né, que defendiam a necessidade, de um comprometimento, né, em torno da fé para combater as mazelas que existiam no mundo e os sofrimentos que o povo vivia, né? E isso dá origem aos chamados movimentos messiânicos ou movimentos apocalípticos, tá? Então, o Bart Ehrman, por exemplo, ele apresenta algumas características desses movimentos. Ele diz assim: os movimentos apocalípticos, como ele denomina, eram dualistas. Primeira característica. Com isso, quero dizer que acreditavam na existência de dois componentes fundamentais da realidade: as forças do bem e as forças do mal. Uma segunda característica desses movimentos: os apocalipsistas judeus eram pessimistas quanto às possibilidades de melhorar as coisas no presente, tá? Que era visto como uma era do mal. Uma terceira característica desses movimentos: os apocalipsistas acreditavam que quando as coisas chegassem ao pior estágio possível, Deus iria intervir em um possante ato de julgamento. Uma outra característica desses movimentos: os apocalipsistas judeus acreditavam que o mundo havia ficado tão ruim quanto poderia. As forças do mal estavam operando com totalidade, tornando a vida uma cloaca de miséria para os justos que estavam ao lado de Deus. Então, de um modo geral, os movimentos apocalipsistas, né, esses movimentos de teor messiânico, eles tinham um entendimento de que a realidade era uma realidade dominada pelo mal, tá? As forças do mal eram muito poderosas, a população que tinha crença em Deus era uma população que sofria e iria chegar um determinado momento onde as tensões seriam tão fortes que haveria a intervenção de Deus para restabelecer a justiça, e a paz, enfim, a ordem no mundo. Tá? Então essas lideranças messiânicas eram lideranças que traziam essa mensagem, e é exatamente dessa maneira que o Bart Ehrman considera Jesus. Ele considera Jesus como um líder messiânico ou um líder apocalipsista. Tá? Esse é o termo que ele vai utilizar nesse sentido. Tá? O que acontece, depois o Bart Ehrman vai trabalhando ao longo do livro, é de que maneira se vai construindo a figura mítica ou a figura teológica, a figura religiosa de Cristo. E aí ele fala que um acontecimento, a leitura que se faz sobre um determinado acontecimento na vida de Jesus é fundamental para torná-lo aos olhos da população não apenas um homem, um ser humano, mas algo que vai além do ser humano, algo divino, que é a questão da ressurreição. E ele fala sobre isso, e ao falar sobre a ressurreição, ele faz uma afirmação ou ele faz uma observação que eu considero muito pertinente e que eu também, digamos assim, compartilho dessa leitura que ele faz. Ele diz assim: você vai notar que formulei as frases acima com muito cuidado, as frases, no caso, sobre o episódio da ressurreição de Cristo. E ele diz: eu não disse que a ressurreição tornou Jesus um Deus. Eu disse que a crença na ressurreição levou alguns seguidores a afirmar que Jesus era Deus. Isso se deve ao fato de que, como historiador, não acho que possamos mostrar em termos históricos que Jesus de fato ressuscitou. Então, quando entra na questão da ressurreição, nós estamos entrando no âmbito da fé. E aí o âmbito da fé é diferente do âmbito da pesquisa histórica. Tá? Então, enquanto historiador, eu não tenho como ter evidências, não consigo apresentar evidências de que ele tenha ressuscitado. Tá?
A questão de Cristo ter ressuscitado, de Cristo ser um filho de Deus, né, de Cristo ser uma divindade, aí já foge do âmbito, né, da investigação histórica e passa para o âmbito da fé. Ou você acredita ou você não acredita, né? Então essa é a questão colocada. Também é um outro ponto que eu gostaria de ressaltar é que Jesus Cristo não foi o único líder messiânico que existiu na Judéia no século I. A Judéia conheceu diversos movimentos messiânicos e diversas lideranças, diversos indivíduos que se diziam serem o Messias, né? Que se diziam trazerem a mensagem de Deus. Inclusive, o Bart Ehrman fala que na época o João Batista, que no relato bíblico é aquele que vai batizar Cristo, ele era um líder religioso muito mais famoso e muito mais influente que Jesus Cristo. Tá? Então o fato da figura de Jesus Cristo ela ter se projetado posteriormente, isso está ligado aos acontecimentos que ocorrem após a morte de Jesus Cristo, tá? E as movimentações dos primeiros cristãos e das primeiras comunidades no interior do Império Romano. Mas aí eu já diria que seria um assunto aí para, né, um outro vídeo, tá? Então é isso, pessoal, e em breve eu retorno aí com um terceiro vídeo dessa bateria de vídeos sobre história da religião.